Um ano de Voipés acidente. Lembra desse acidente ocorrido o ano passado, não é isto? Onde uma aeronave ali em Vinhedo, ela se acidentou. É o Voipés 2283. Ela se acidentou, tendo como resultado a morte aí de 62 pessoas. E o que tem chamado a atenção, nós estamos gravando hoje dia 18 de agosto de 2025, tem chamado a atenção, no dia 13 de agosto de 2025, um parlamentar da Câmara de Deputado lançou uma CPI tratando do assunto. E no dia 13 de agosto ele fez ali uma explanação explicando ali a conclusão do relatório. E isto trouxe uma grande grita, posso até dizer assim, principalmente da comunidade aeronáutica. E teve um profissional, um membro da comunidade aeronáutica, que ele fez comentários, nós podemos dizer até assim, comentários nada técnico. Ele se indignou com a CPI e fez algumas declarações que essas declarações não se coadunam com o bom direito. Ele acreditou que a CPI jamais, né, pelo que ele fala, a CPI, um procedimento do legislativo, jamais poderia interferir ou fazer uma investigação de um acidente que é puramente técnico. E como ele se posicionou, nós acreditamos que é a posição também de muitos profissionais da comunidade aeronáutica, ele está bem equivocado mas ainda não apresentou dados técnicos, né? Falou ali como emocionalmente, nada racionalmente ele se manifestou e vimos que é também a posição de muitos. E o relatório foi do deputado Nelson Padovani, no dia 13 de agosto de 2025. Né? Inclusive, ele fez como diz, ele fez uma declaração nada racional, muito emocional, sem critérios técnicos e chegou até, ao meu ver, poderia até desembocar uma ação judicial em favor do Nelson Padovani, uma vez que ele, conforme ele se declarou, poderia desembocar em injúria, calúnia não, mas difamação, sim, e injúria. Então, muito cuidado com essas declarações. Eu queria que um profissional da comunidade aeronáutica viesse com dados técnicos. A sua indignação puramente emocional, mas depois contra ele do que a seu favor. E ele fala que o CENIPA, como é que pode? O CENIPA não chegou às conclusões, o CENIPA é o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, não chegou às conclusões. Como é que pode um procedimento do legislativo chegar a essa conclusão? Aí eu faço a seguinte pergunta, quem disse que o CENIPA tem exclusividade? Onde está escrito que só o CENIPA pode fazer investigação? Essa resposta, ela permeia, encabeça toda a nossa discussão ou até o nosso debate. Onde que está escrito que o CENIPA, ele é exclusivo, só ele pode fazer investigação? No nosso bate-papo de hoje, a gente vai conversar muito sobre isto. E aí, pera um pouquinho. Calazans, você está dizendo para mim que não é só o CENIPA, e nós vamos confirmar aqui, não é só o CENIPA, mas eu vou fazer algumas ressalvas. O Ministério Público pode acusar profissionais envolvidos em um acidente aeronáutico, pode haver um indiciamento, um inquérito, pode haver até uma aceitação da denúncia, um juiz iniciar um processo judicial penal, até mesmo antes do CENIPA. Mas associações podem fazer também investigação, divulgação, mas eu vou fazer algumas ressalvas. Eu acho que aqui, não tenho certeza, aqui que está todo o problema, o ponto alto da nossa discussão. Vou repetir, as ressalvas que eu vou fazer neste bate-papo, que é muito importante. Aí eu vou fazer um desafio para você. No decorrer do nosso bate-papo aqui, eu vou fazer um desafio
para você que contraria a exclusividade ou não, é contra ou a favor da exclusividade. Vou fazer um desafio que vai desembocar em um debate. Professor Calazans no CSI da aviação. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Rapidamente, o histórico do acidente, o avião decola de Cascavel, 11h58, né, com destino a Guarulhos, no dia 9 de agosto, foi esse acidente. O acidente ocorreu por volta, na realidade, das 13h21, tendo 58 passageiros, 4 tripulantes, total de vítimas fatais, 62 pessoas. E o ponto alto, né? Eu estou sendo bem rápido, lembrando que no meu canal do YouTube eu tenho vários outros vídeos sobre esse acidente, onde eu declaro, explico melhor esse acidente, mas aqui a gente vai no cerne da CPI. Né? Então, o cerne ingressou em uma região com condições meteorológicas propícias à formação de gelo severo. Este é o ponto alto. Claro que outros tópicos precisam ser investigados, mas isso aqui é o ponto alto. Ingressou em uma área, será que ele caiu ou não? Inclusive, o deputado declara que isso aqui, o deputado usa uma afirmação o que eu achei excelente, que a formação de gelo não é contribuinte, é determinante. Quando ele fala isso, eu acho que ele ouviu os seus assessores, o que compôs ali a equipe, e já ouviu alguma coisa do professor Calazans, porque o CENIPA não trabalha com esse termo, nem é do escopo do CENIPA trabalhar com esse termo, fator ou causa, né? Fator determinante ou causa. O CENIPA trabalha com fator contribuinte. Mas vamos lá. Então, esse é o ponto. Aí, vamos lá, então? Vamos trabalhar um pouquinho, vamos entrar. Convenção de Chicago. Convenção de Chicago é da OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. E tem vários anexos, anexo 3. Então, vamos lá. Isso é importante eu falar. O anexo 3, desculpa, o OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Não é esse documento, inclusive o anexo 13, que fala sobre a investigação de acidentes aeronáuticos, não é destinado ao promotor, à CPI, ao advogado, juiz. É direcionado apenas ao público, aos profissionais, à atividade, no caso, investigativa aeronáutica. Então, a Convenção de Chicago, a Convenção da OACI. No anexo 13, o anexo 13, que é um dos anexos que complementa a Convenção de Chicago, o anexo 13 fala, olha só o que fala o anexo 13. Eu deixei aqui em inglês para ser fiel ao que está escrito ali no anexo. O objetivo da investigação. O objetivo da investigação, lembrando que o anexo 13 não se direciona ao promotor, juiz, delegado, advogado, delegado e assim por diante. Né? O objetivo e tem um destinatário, que são os membros, no caso, no Brasil, o CENIPA, por exemplo. Qual é o objetivo? Olha só que coisa interessante. O único objetivo de uma investigação, de um acidente, deixa eu só passar para o tópico, é a prevenção. É a prevenção. Pronto. O único objetivo da investigação das autoridades aeronáuticas investigativas, seguindo o anexo 13, um anexo da Convenção de Chicago, é a prevenção. E aí, tá? E aí ele deixa bem claro no item 3.1 que não é o propósito, não é o objetivo, vamos aqui, não é o propósito apontar culpa ou responsabilidade. Pronto, acabou. Tá claro. Então vamos lá? Esse ponto eu preciso falar bem devagar, frisar que é interessante. O objetivo da investigação de acidentes aeronáuticos ou incidentes aeronáuticos voltado ao público da comunidade aeronáutica regido pela Convenção de Chicago da OACI não é apontar culpa ou responsabilidade. Pronto. Os profissionais da comunidade aeronáutica, as autoridades aeronáuticas investigativas vão seguir esse documento. Olha só o que diz esse item. 5.4.1. Uma coisa que eu preciso deixar bem claro, eu que tenho trabalhado na comunidade aeronáutica há mais de 40 anos, é muito comum a gente ver, ouvir, presenciar debates, simpósios de segurança de voo, e eles falarem sobre o item 3.1, que está correto.
tudo, o propósito, né? Você vai ler um relatório do CENIPA, vê lá o preâmbulo, o propósito dessa investigação não é pura culpa, nem responsabilidade. Quando a autoridade aeronáutica investigativa as autoridades vão proferir uma palestra ou apresentar uma investigação na preliminar, 30 dias antes, vão na mídia, eles deixam bem claro isso. O que eu gostaria que eles citassem, nunca citam, e dificilmente, nunca vi pelo menos ninguém citar, e traz uma grande confusão para a comunidade aeronáutica. É o item 5.41. Já que vocês falam tanto do 3.1, cita o 5.41. Olha o que fala o 5.41 do mesmo anexo. Do mesmo anexo. Presta atenção. Recommendation. Any judicial or administrative... Então, vamos lá. Toda procedimento administrativo ou judicial para apurar culpa ou responsabilidade. Aí, olha só que coisa interessante. O próprio anexo 13 prevê no item 5.4.1 que qualquer outro procedimento judicial ou administrativo para aportar culpa ou responsabilidade pode ser feito separadamente. Então, acabou. Vamos lá? Isso é importante, hein? O que o deputado fez tem respaldo no próprio anexo 13. O anexo 13 não disciplina uma investigação judicial, mas prevê que pode ser feito. Então, quando você da comunidade aeronáutica vem gritar dizendo que é incoerente, como o camarada falou, é um absurdo, não tem nada de absurdo. O anexo 13 não disciplina uma investigação judicial, mas prevê uma investigação judicial ou até mesmo uma administrativa. Pode ser feito desde que seja feito separadamente. Aqui acabou toda a exclusividade que muitas pessoas consideram. O CENIPA, nós vamos ver que ele tem um aspecto técnico muito, muito importante. Mas dizer que só o CENIPA pode investigar é de uma incoerência jurídica que não podemos mais aceitar. A comunidade aeronáutica tem que se enquadrar dentro da verdade jurídica e aceitar algumas coisas que ela vem sido constantemente enganada, equivocada. Não vou entrar nesse detalhe. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas nós trabalhamos com isso em outras aulas. O CENIPA não tem exclusividade e pronto, acabou. Não é só ele que pode investigar. Agora, podemos questionar outras coisas que eu não vou questionar aqui. Se ele tem precedência e prioridade. Aí sim, é um outro ponto que nós não vamos discutir aqui hoje. Se o CENIPA tem precedência e prioridade, precisamos ver outros regulamentos e assim por diante. Mas nós estamos falando aqui da exclusividade. E precisamos ressaltar que há ressalvas. Para mim, o mais importante do que falar da exclusividade ou não é apontar as ressalvas que eu vou falar aqui já já. Então, vamos lá. Fatores contribuintes, fatores determinantes. O CENIPA não trabalha com causas. O CENIPA não trabalha com fatores que determinaram o acidente. O CENIPA trabalha com fatores que contribuíram. Não vou dissecar isso aqui, mas eu tenho no meu canal do YouTube várias aulas onde eu faço a diferença entre investigação judicial e investigação técnica. Está lá no meu canal do YouTube, você pode ver. Essa separação, essa diferença é importantíssima. E quando o deputado utiliza essa expressão, fatores que determinaram, ele entende que a formação do giro foi um fator determinante, ele sai da esfera do anexo 13 e passa aqui para o CPC e assim por diante. CPC é o Código de Processo Penal, CPC não, CPP. Tá? Mas vamos lá, que tem coisa boa. Então, deixando bem claro, o ACI, anexo 13. A investigação de outras autoridades prevista no anexo 13, tá? É diante das leis nacionais, da lei de cada país. Ressalva, Calazans. Não fique indignado. Eu vou falar das ressalvas, mas vamos lá. Condutas. Companheiro, esse camarada que ficou muito bravo, muito assim nervoso, fazendo uma declaração nada intelectual, nada racional, pura emocional, ele precisa entender que uma investigação
paralela ou adicional, ela segue outro rito. Por exemplo, o Código de Processo Penal, a título de exemplo. Ele pode sim avaliar e apurar várias condutas que não seguem o ritual do anexo 13. E aí nós vemos aí que há várias denúncias, vamos lá, presta atenção. Houve vários profissionais, inclusive ex-pilotos da empresa, ex-mecânicos, que fizeram declarações na mídia, na imprensa, e essas denúncias que eles fizeram, caso se verifique, cabe perfeitamente uma investigação judicial, independente daquilo que o CENIPA vai falar. Independente. A CPI, ou comissão externa, seja lá o nome que você queira dar, tem essa finalidade e tem essa autoridade e é previsto em regulamento. Olha, a comunidade aeronáutica eu acho que está perdida, porque se for verdade o que esses profissionais da empresa falaram, mecânicos, pilotos e outros profissionais, se isso aí for verdade, cabe perfeitamente uma investigação, inclusive pelo inquérito e até mesmo uma denúncia e, quem sabe, um processo tendo a aceitação da denúncia. Eu repito, a comunidade aeronáutica está perdida, totalmente perdida. Se esses profissionais que fizeram essa declaração soubessem das consequências jurídicas, eu fico a pensar se eles teriam feito aquilo que eles fizeram. Mas, independente daquilo que o CENIPA concluir, já cabe aí um processo, um inquérito, uma denúncia e assim por diante. Então, você da comunidade aeronáutica que ficou indignado, não tem nada de incoerente, nada de incongruente nessa CPI não, tá? Totalmente balizada. Mas vamos lá. Olha uma das denúncias que o deputado ali, em sua declaração, ele falou. Olha que coisa interessante. Ele falou que faz alguns apontamentos em relação à ANAC. Eu não participei da investigação, então não posso falar do mérito, mas vou falar daquilo que ele falou. Se for verdade que houve várias denúncias na ANAC e a ANAC não fez nada, não estou dizendo, não posso afirmar que a ANAC recebeu denúncia e foi omissa. Não posso falar isso. Estou apenas dizendo que, se for verdade, isso é facilmente comprovado. É só ver as denúncias, não, repito, não precisa da ANAC. Desculpa, não precisa do CENIPA. Eu quero deixar isso bem claro, porque esse profissional, ele achou um absurdo a CPI ter concluído, alcançado algumas conclusões, sem que o CENIPA tivesse concluído. Não precisa. Você e demais, e muitos outros, nem todos, mas muitos outros profissionais da comunidade aeronáutica que está equivocado. Se for verdade, cabe aqui uma investigação. Claro que cabe. É verdade? Não estou falando que não posso afirmar. Mas se for verdade aquilo que está sendo falado na mídia e que cabe uma investigação seguindo o rito do CPP e não do anexo 13, condições interessantes aqui, hein? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aqui, olha que coisa interessante. O Voipés não declarou emergência. Eu fui dar uma entrevista na imprensa e eu falei isto. Quando eu falei isto, muitos profissionais, eu falei isso um dia depois do acidente, ou 2 dias depois do acidente, não me lembro. Muitos profissionais, né, da comunidade aeronáutica desceu o pau em mim. Como que pode, Calazans? Você ir para a mídia falar que o piloto não declarou emergência, nem sequer as caixas pretas foram abertas e muito... A caixa, né? A caixa preta não foi aberta e muito menos avaliada. E você vai para a imprensa... Gente, essa declaração que eu fiz foi baseada em uma declaração de uma autoridade aeronáutica. A autoridade aeronáutica tem, por exemplo, esse acidente ocorreu na jurisdição do APP São Paulo, do controle de São Paulo. O controle de São Paulo... A gravação da conversação entre piloto e controlador está ali ali na Zona Sul de São Paulo, em Congonhas. Não está na caixa preta. Eu não tenho condições de falar sobre a conversação entre piloto e copiloto.
mas entre piloto e controlador de tráfego aéreo não precisa abrir a caixa preta. Acabou, gente. Então, esses profissionais que fazem essas críticas, ou esses rebatem, esse debatem ou faz rebate dessa maneira, desconhece toda a mecânica de uma investigação. Quando eu falei isso, eu, como controlador de tráfego aéreo que fui, membro do CENIPA que fui, eu falei com conhecimento de causa. Não precisa, não há necessidade de que a caixa preta seja aberta para identificar a conversa entre piloto e controlador, uma vez que essa gravação está no próprio órgão operacional. É um exemplo de que não precisa o CENIPA definir, concluir uma investigação. Transcrição. Eu, quando fui controlador de tráfego aéreo, muitas vezes participei de investigação como controlador de tráfego aéreo e fiz a transcrição. Vários casos. Eu me lembro de um caso um deles, né, que houve várias mortes, um acidente com resultado, vítimas fatais, e o avião não tinha caixa preta. Um dos pontos era a conversa entre piloto e controlador de tráfego aéreo. Eu que fiz a transcrição, junto com outro colega. Então, fizemos a transcrição e toda a investigação para ver se a conversa entre piloto e controlador de tráfego aéreo houve algum problema ali de entendimento ou mal entendimento. Repito, eu estou dando um exemplo de que não precisa a conclusão do CENIPA para que algumas condutas sejam avaliadas pelo promotor, pelo juiz, quem quer que seja. Basta o promotor, o juiz, o advogado montar uma equipe, criar uma equipe com profissionais qualificados que têm condições, sim, de chegar a uma conclusão antes do CENIPA e, quem sabe, até mesmo contraditar. E isto é, sim, possível. Mas vamos lá, tem mais coisa importante. Cuidado com as ressalvas que eu vou falar. Aqui, para mim, entra as ressalvas. Aqui, para mim, esse ponto é importante. Um profissional, um promotor, juiz, delegado, seja lá quem for, pode fazer uma investigação. Esse ponto aqui, para mim, é muito importante. Perito. Ele precisa se qualificar, se conectar com peritos. Esse profissional desceu o pau, meteu o pau no deputado, falando que o deputado alegou que a aeronave tinha pendências técnicas. Usou outro termo lá. Não, ele pode chegar. Então, vamos lá. A questão é essa. Será que foi essa? Eu não conheço o mérito da investigação. Não estou falando o mérito. Mas se ele se cercou de um perito, eu faço a seguinte pergunta. O que está em questão? Essa aeronave era certificada para voar no gelo? Essa é a pergunta. Ela estava certificada? Boa pergunta. Eu não preciso do CENIPA para isso. Se eu me certificar do engenheiro aeronáutico especializado em certificação, eu posso, por intermédio de um laudo ou de um parecer, municiar o promotor, o delegado, o juiz e o advogado, assim que for. É só fazer isso. Pronto, acabou. Se houve um problema de comunicação, eu sou especialista em tráfego aéreo, especialista em fraseologia de tráfego aéreo. Eu posso pegar uma transcrição, avaliar aquela transcrição e, como técnico, elaborar um laudo, um parecer para quem quer que seja. Esta é a pergunta. Então, numa investigação extra-CENIPA, essa é a questão. Eu preciso saber se houve profissionais qualificados. Aí eu faço uma pergunta. Eu faço a pergunta porque, se eu tiver um profissional qualificado, eu terei uma investigação muito técnica e assertiva. E os recursos, quais são os recursos? Aí é outro problema, tá? Primeiro aqui, muito cuidado, eu chamo a atenção aqui. Eu já vi equipes extra-CENIPA serem formadas e tinha Zé Mané aqui, tá? Eu me lembro de um caso que eu atuei depois como perito em o piloto estava sendo acusado de ter cometido um crime e nós conseguimos fazer um laudo e um parecer que chegamos à isenção, à absolvição do piloto. Mas o advogado ou a advogada, não interessa, que iniciou, ela não sabia nada, nunca tinha visto um avião. Ah, ela é formada em segurança de voo.
sabia nada. O fato de você ter um curso da Jurumim porque na Unisquina de segurança de voo não te qualifica para perito. Um perito é um profissional que tem larga experiência, prática e conhecimento técnico. Eu fiz um curso de segurança de voo lá na Unisquina. Não te qualifica. Pode ser um ponto, uma parte importante, mas isto por si só não qualifica ninguém. E esse profissional, ou essa profissional que me interessa, que trabalhou num caso que eu tive que depois entrar, ela trabalhou de uma forma muito horrível. Não, professor Calazans, essa pessoa era especialista em segurança de voo. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Nunca viu avião, nunca entrou numa torre, nunca trabalhou em nada na atividade aérea. Então aqui nós temos um grande problema. Vou falar problema, que é problema, não é nem problema. Aqui nós temos um grande problema. Muitas pessoas, repito, faz aí segurança de voo, ou lê a revistinha da Mônica de segurança de voo e se declara especialista em segurança de voo. Não é. Não é. Se você não tem uma larga experiência prática e conhecimento técnico, você não é. Eu não sei, não conheço a equipe do deputado, não posso fazer nenhuma referência. Estou falando que para eu fazer uma uma investigação que se possa apurar responsabilidade, eu preciso ter peritos. E aqui tem um problema. Qual o problema? O problema é esse mesmo. Que na aviação está cheio de gente que é perito coisa nenhuma. Estão dizendo que é perito. Aí é o problema. Como neste caso que eu trabalhei e muitos outros. Uma vez eu vi um advogado fazendo uma defesa de uma infração de tráfego aéreo, onde envolvia a circulação São Paulo e visualização radar, fraseologia, conflito entre voo visual. Conflito entre voo visual e instrumento, um negócio horrível. E ele mostrou o processo para mim e não conseguiu dar conta. Eu falei, meu filho, trabalhar com infração de tráfego aéreo no APP, na APP São Paulo, na Terminal São Paulo, envolvendo fraseologia portuguesa, fraseologia inglesa, e você não buscou perito, e ele perdeu a causa. Ele perdeu a causa e não buscou perito nem recurso, não quis ver, nem sabia que podia avaliar a visualização radar, que podia ouvir a conversa entre piloto e copiloto, o piloto e controlador. E o piloto acabou sendo penalizado pagando uma multa muito alta. Então, é um exemplo de falsos peritos que nós temos aí. O camarada nunca entrou num avião, não sabe a diferença de um Boeing e de um King Air, não sabe o que é uma torre, controle, APP, não sabe nada disso, não sabe o que é fraseologia, regra de voo visual, regra de voo por instrumento, e entra nessa furada aí. Então, eu não quero saber se a investigação uma que é legal. Mais importante saber se é legal ou não é saber se tinha aqui profissionais. Ele se cercou, segundo fala, se cercou de profissionais. Não conheço nenhum deles, não participei. Se ele se cercou de profissionais gabaritados, ele tem sim competência de fazer uma investigação a nível CENIPA ou até mais. Não tem problema nenhum nisso. Outro ponto que nós precisamos trabalhar é recurso. Será que ele teve acesso aos recursos? Quando nós falamos de recursos, são vários deles, né? Um deles é a caixa preta. Um deles, não só. Será que o piloto declarou emergência? Será que o piloto solicitou para mudar de nível? Lembrando que, aí entra outro detalhe muito interessante, que não vou discutir aqui, se a precedência, a prioridade é do CENIPA agora, e se o CENIPA só depois que concluir pode passar esses recursos para quem quer que seja. Não vou comentar isso agora. Mas uma investigação completa, ela precisa se valer dos recursos. Aquele advogado que defendeu uma infração de tráfego aéreo, uma que ele não era perito, ele não buscou o perito. E outra que ele não se valeu dos recursos, que no caso era a gravação da conversa entre piloto e controlador e até a visualização radar. Ele não se valeu disso. Então, além do perito, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: quais recursos estão à disposição dos peritos para que ele faça uma investigação? Teve acesso ao plano de voo? Teve acesso à certificação da aeronave? Os documentos da ANAC? Então, essas duas coisas são importantes. Professor Calazans, ele não tinha acesso à caixa preta, nem tinha profissionais para fazer a leitura. Tudo bem. Pode ser que em determinadas condutas eles não cheguem à conclusão. Mas
pode ser que chegue à conclusão de outras condutas. É só, eu não consigo detectar agora se o piloto declarou emergência ou não. Qual foi a conversa entre piloto e controlador. Mas agora, nesse momento, eu consigo identificar a postura dos mecânicos, a postura dos diretores, a postura da tripulação. É possível que, ainda que não se apure todas as condutas, algumas condutas já sejam apuradas e remetidas ao Ministério Público, remetidas ao delegado e quem quer que seja. Né? Mas esses dois pontos. Aqui tem uma coisa, né? Uma vez eu vi um advogado, esse caso eu trabalhei, um caso bem emblemático, eu explico isso no meu curso. As autoridades aeronáuticas deram para um advogado a fita para ele avaliar a transcrição, para ele avaliar a conversa entre piloto e controlador. Ele não sabia nem por onde começar. Então não adianta ter recurso. Quem é que vai avaliar essa fita? Quem vai fazer a transcrição? Quem entende de fraseologia? Ele tem em mãos as fotos da visualização radar. Mas quem que vai fazer essa avaliação? Tem que ser um controlador. Nem piloto vai conseguir fazer uma leitura de uma visualização radar. Então, além dos recursos, peritos qualificados. Vamos lá? Você que ficou indignado, todo mimizento, fazendo declarações emocionais. Olha a ressalva, se nesta investigação houve obediência a esses critérios, não fique nervosinho não, tá? Porque pode sair uma investigação com consequências graves para os profissionais da aviação. Pode, não estou falando que houve. Tá? Nesse caso, olha que interessante, no Brasil parece que está começando, mas nós tivemos nos Estados Unidos, em 96, foi até 17 de julho, né, de 96, um acidente muito interessante, que para mim é um ponto alto quando se fala de investigação. Então, a aeronave decola, e logo após a decolagem, um Boeing 747, logo após a decolagem, há uma explosão na aeronave, e a aeronave cai matando ali todos os ocupantes, estão de 200 pessoas, né, que é o conhecido como TWA-800. Esse caso é excelente para entender. Quem participou dessa investigação? O NTSB, que equivale ao nosso CENIPA, a FAA, que equivale ao nosso ANAC, o FBI, tá? Que equipara a Polícia Federal, e a CIA, que equipara uma agência de investigação e assim por diante. Concomitantemente, todas participaram da investigação. Cada uma com os seus interesses, cada uma com as suas abordagens, cada uma com os seus procedimentos, cada uma com a sua finalidade. Qual o problema? Não, só o NTSB. Inclusive, houve um conflito, e ainda tem um outro detalhe aqui, que foi a associação dos parentes das vítimas. Qual o problema? Isso já ocorre no mundo todo, em vários países. Por que você ficou indignado? Por que a comunidade aeronáutica brasileira fica tão indignada com isso? Já está na hora de mudar o pensamento. Porque essa é a realidade. Tá? E aqui eu tenho um caso, gente, esse caso aqui, para mim, a comunidade aeronáutica, os advogados, se eu conhecer esse caso aqui. Soltou um livro. Eu conheci pessoalmente esse médico, Dr. Malman, Arnaldo Malman. Estive com ele algumas vezes, infelizmente, não está mais entre nós, ele já morreu. Ele foi médico, mas antes de ser médico, ele era médico, né? Antes de ser médico, ele foi controlador de tráfego aéreo. E o seu irmão, que era um promotor, em dezembro de 1984, voando lá no sul do país, colide com uma aeronave, um caça da Força Aérea Brasileira. E o irmão dele morre. Gente, vocês precisam ler esse livro aqui, Estranha Colisão Aérea. Esse caso aqui, para mim, é excelente. Infelizmente, poucas pessoas conhecem esse caso, e para entender o mundo jurídico aeronáutico. O CENIPA fez uma investigação, e na investigação ficou provado, segundo o CENIPA, que o irmão dele, pilotando um Tupi, um avião de pequeno porte, deu causa ao resultado. Então, ele deu causa ao resultado. E depois houve uma cobrança, se não me engano, era um F-5. Houve uma cobrança da Força Aérea Brasileira, no caso da União,
da família, inclusive a esposa, né, a viúva, da família, em pagar, uma vez que ele deu causa ao resultado, embora tenha morrido, pagar o valor equivalente a um F5. Isso aconteceu. Ele, indignado, fez uma investigação paralela e contraditou o CENIPA e provou que o irmão dele não estava errado. E eu vi lá a investigação, conversei com ele, na verdade tinha um grande problema de circulação, e a gente conseguiu entender perfeitamente que como o CENIPA, as autoridades investigativas, fizeram a investigação, houve um equívoco. Houve um equívoco, e esse equívoco ele conseguiu provar e contraditou. E qual o problema? Com todo o respeito ao CENIPA, já fui membro do CENIPA, creio que ali tem as maiores autoridades investigativas, técnicas do país, mas não é perfeita. Pode haver erro. E qual o problema em se questionar? Olha, Calazans, só o CENIPA pode falar isso. Não, eu sou um profissional de tráfego aéreo. Se houver uma investigação de acidente aéreo, tendo como um dos tópicos a fraseologia, o tráfego aéreo, a aplicação das regras, eu me considero em condições de fazer uma investigação nesse ponto. Investigar um acidente aéreo onde a causa é mecânica não é meu caso. Por que só o CENIPA para falar? Onde está essa exclusividade? Esta exclusividade não está em lugar nenhum. Nem no anexo 13 tem essa exclusividade. Então, o CENIPA, ele pode, sim, fazer uma investigação e essa investigação pode ser contraditada, não tem problema nenhum. Talvez não em termos técnicos, mas na justiça pode ser perfeitamente. O STF pode ser contraditado, o STJ pode ser contraditado, um tribunal pode ser contraditado, um juiz pode ser contraditado, o CENIPA não pode. Onde que ele tem essa exclusividade? Em lugar nenhum. O problema, aí vai lá, eu quero saber quem é que tem, vamos lá, isso aqui é importante. Eu quero saber quem é que tem competência técnica para combater, para contraditar. Isso que eu quero saber. Aí é que tá a ressalva. Quem é perito para isso? É possível? É. Muito, muito, muito difícil. Contraditar o CENIPA é muito, muito difícil. Embora eles possam errar, isso não é fácil assim. E precisa de perito, não é Zé Mané, não, perito, para contraditar, que eu conheço muito pouco. Mas já teve um problema assim, gente. No Gol, o acidente ocorrido em 29 de setembro de 2006, teve esse mesmo problema. Procedimentos, conclusões na esfera jurídica precederam o CENIPA. A acusação, por exemplo, os promotores não precisaram da investigação técnica do CENIPA para chegar a algumas conclusões em relação à conduta dos pilotos e dos controladores envolvidos. Inclusive, eu não trabalhei nesse caso, mas eu acompanhei de uma forma muito efetiva esse caso, e eu conheço peritos, inclusive peritos, controladores, trabalharam isso aqui, peritos, controladores que não eram do CENIPA. Então, uma equipe de juristas contrataram vários profissionais, um deles, um colega meu, que é controlador de tráfego aéreo, trabalhou nesse caso aqui. E muito antes do CENIPA concluir as suas investigações, deslance interessantíssimo vieram de uma investigação jurídica que antecederam a conclusão do CENIPA. E qual o problema? Isso aqui é uma prova. Por que você ficou indignado, seu José? Quase que eu falo José Roela, mas eu tenho que respeitar todos os profissionais, uma vez que ele não foi respeitoso com a decisão a conclusão lá da CPI. Ele não foi respeitoso. E eu não posso ser desrespeitoso com ele, para não desembocar numa consequência jurídica como difamação, injúria. Não posso fazer isso. Mas ele precisa saber que ele está desatualizado, que nós já tivemos outras situações como essa. E aqui teve a CPI. Lembra a CPI do caos aéreo? E a CPI do caos aéreo teve uma abordagem, que não vou falar aqui, muito interessante, culpabilizando um profissional envolvido nesse acidente. E a precisão que a CPI fez nessa abordagem, eu falei, para a CPI chegar a essa conclusão, teve um perito aí muito bem qualificado.
Um perito muito bem qualificado para chegar àquela conclusão. Então, comunidade aeronáutica, não despreze, não subestime, não menospreze uma CPI. Pode ter consequências jurídicas para as quais vocês, nós da comunidade aeronáutica, não estamos preparados. Olha aqui, essa aqui foi uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com um advogado esse final de semana. Ele falou, Calazans, você já viu falar do Conselho Federal da OAB? E ele, como advogado que já atuou na atividade aeronáutica, ele fez uma investigação envolvendo uma situação da atividade aérea. E ele se valeu do Conselho, do provimento 188/2018 do Conselho Federal do OAB. Gente, eu li esse provimento que fala da investigação defensiva. Eu não vou falar, inclusive eu vou produzir um vídeo, uma aula só sobre essa investigação que esse advogado usou para fins aeronáuticos. Um advogado se valeu desse provimento para fazer uma investigação defensiva, para fazer valer, assegurar os direitos dos seus clientes que estavam envolvidos em determinada causa jurídica aeronáutica. E aí nós estamos, tá? Aí nós estamos pensando no quê? Nós estamos pensando que é um absurdo. Como que pode a CPI menosprezando o deputado? O deputado escarnecendo, zombando, sendo sarcástico. Se esse deputado se valeu de um rigor técnico, tendo uma equipe de profissionais, ele se enquadrou no anexo 13, no Código de Processo Penal, e pode ter uma consequência jurídica interessante. Vamos lá. E além do caso, pode ter associações também, né? Uma associação, nós temos vários no NTSB, uma associação também trabalhou naquele caso, e hoje nós temos aí essa frente de associação. E eu só repito, eu fico pensando na composição dessa equipe, que eu falo da ressalva. Combater o CENIPA, contratar o CENIPA é possível. Eu queria ver quem são essas pessoas, quem são esses profissionais para fazer isso. É só isso que eu quero ver. É só isso que eu quero ver, a ressalva. Repito, eu faço elogios a esse deputado, não posso fazer elogios, nenhum comentário ao mérito da investigação, que não participei e não conheço nenhum componente dessa equipe. Mas essa bola levantada, que alguns profissionais da comunidade aeronáutica têm se valido para reclamar e emocionalmente se declarar, essa posição, essa postura do deputado, ela é excelente, ainda que você, profissional da comunidade aeronáutica, não tenha gostado. E se prepara. Eu falo que a comunidade jurídica está mais preparada para fins aeronáuticos do que a comunidade aeronáutica para fins jurídicos. Tenho falado isso há mais de 10 anos. E essa diferença vai trazer um grande prejuízo para a comunidade aeronáutica que não tem se preparado e tem se zombado desse procedimento que não é novo. Que não é novo. Vários acidentes, nós já tivemos consequências jurídicas que se diferenciaram, andaram na paralela de uma investigação técnica do CENIPA dentro do escopo legal. E aí eu faço um desafio agora. Agora eu vou fazer um desafio, vamos lá, que é um debate. Eu tenho levantado uma frente na atividade aeronáutica e faço um debate. Eu estou aqui nesse SampaCast, São Paulo, tenho aqui mais 3 cadeiras e eu desafio qualquer um de vocês da comunidade aeronáutica para debater comigo ou outros profissionais da comunidade aeronáutica. Esse caso e muitos outros casos. Mas só que o debate, né, quando eu falo debate, eu falo da pirâmide do debate de Paul Graham. Paul Graham. Quem foi Paul Graham? Paul Graham é um especialista americano sobre comunicação e também debate. E ele fez a pirâmide. A pirâmide tem 6 níveis, na realidade são 7 níveis. E eu não vou descrever sobre os níveis do debate. Mas o Paul Graham, ele fala que há o melhor debate do pior debate. E o nível 0, tá? O nível 0 é do xingamento. É que esse profissional, esse que eu chamo de José, que eu não posso chamar de José Ruela, porque eu estaria aqui, ó.
O que é o nível de xingamento? É quando a pessoa não tem conhecimento técnico, esse profissional que fez menção desonrosa à CPI, ele não conhece nada de direito. E ofendeu, indiretamente ofendeu, escarneceu do deputado. Então, ele está no nível 0, nem entra num debate. Eu quero propor esse debate com profissionais que conheçam a atividade aérea e conheçam o direito. E que não passe para o xingamento. Ô, seu burro, seu incompetente. Não. O que nós precisamos fazer é chegar, é discutir, né, com o nível 6, que é o ponto alto. Refutação do ponto central. Então, eu quero pessoas aqui, não só nesse debate, outros debates, pessoas que tenham condições, competência, capacidade técnica para debater, mas que cheguem no nível 6. A comunidade aeronáutica está necessitada de profissionais que chegam nesse nível. É muito comum a gente ver discussão, não aceito, não gosto, e não consegue fundamentação. No nível 6, é só fundamentar. Como que pode uma CPI concluir uma investigação antes do CENIPA? Como que pode? Código Penal, Código de Processo Penal prevê isso. A CPI tem legislação para isso. Você tem o anexo 13, que mesmo o próprio anexo 13 baliza, não regula, mas prevê. Então, fundamentar. Esse camarada ficou muito indignado. É possível que uma CPI, a ressalva, se tiver profissionais e recursos qualificados, chegue a uma conclusão, sim, é possível. Isso aqui é o nível 6. Agora, falar para mim, escarnecer, lembrando que os caras, aquele que faz zomba, né, que fica assim, tirando sarro, esse é o pior tipo de debatedor que existe. Ele xinga, você está conversando, ele ri, você está debatendo, ele ri, fica zombando, um debate sarcástico. Esse não é um bom profissional para debate. Ou, na verdade, um horrível debatedor, que ele não tem qualificação técnica para debater, ele sai do mundo racional e vai para o mundo emocional. Esse a gente não quer aqui. Então, eu quero aqui profissionais que debatam. E eu posso ser vencido. Eu conheço vários profissionais que me contraditaram e não vejo problema nenhum. O coronel Beni, Alexandre Beni, que foi comandante do Águia, da Polícia Militar de São Paulo, excelentíssimo profissional, advogado bacharel em Direito, já me convenceu em vários pontos, né? Fábio Anderson, advogado, especialista e mestrado em Direito Aeronáutico, muitas coisas, muitos pontos, ele me convenceu. Christopher, né, é um controlador de tráfego aéreo suíço, eu converso muitas vezes com ele, tem um conhecimento de regras de tráfego aéreo maravilhoso em termos internacionais, muitas colocações eu fiz e ele me convenceu. Qual o problema? Não tem problema nenhum. O professor Calazans não é o dono da verdade, mas eu quero ser convencido não com xingamento e nem com sarcasmo. Eu quero ser convencido com argumentos técnicos, fundamentação. A comunidade aeronáutica carece de profissionais que tenham essa competência. Joseph Goebbels, conhece ele? Ele foi o ministro da comunicação de Hitler. Ele usou uma frase muito interessante, é dele essa frase. Uma verdade, uma mentira falada muitas vezes tem força de verdade. Né? E a gente vê na comunicação aeronáutica, na comunidade aeronáutica muito isso. Só o CENIPA pode concluir a investigação. Para fins técnicos, segundo a OACI, sim, só o CENIPA. Mas dizer que isto outras unidades, outras instituições não podem fazer, isso aqui é uma mentira que contaram para você quando você é criança e até hoje você acredita. Uma mentira contada muitas vezes tem força de verdade. Isso é uma falácia, não dá para aceitar isso. Mas a comunidade aeronáutica fala isso. Não, Calazans. Quantas vezes eu ouvi falar inclusive há pouco tempo atrás, uma autoridade técnica falou, Calazans, só o CENIPA pode falar sobre investigação de acidentes aeronáuticos. Não é, isso não é uma verdade. É uma verdade, uma mentira que se repetiu ao longo do tempo e muita gente tem como verdade. E não podemos acreditar nisso, tá bom? Não podemos. E, caminhando para o final, conhecimento e informação. Conhecimento é aquele que você tem fruto de um estudo, de uma pesquisa.
Informação é aquilo que alguém falou para você. Só o CENIPA pode investigar. Isso aí que falaram para vocês, uma informação que você tem. Não, Calazans, eu pesquisei, eu fundamentei, consultei artigos, livros, leis, e cheguei à conclusão que só o CENIPA. Tudo bem, você pode chegar a uma conclusão diferente da minha, mas se essa informação, se essa conclusão não é fruto de conhecimento, para mim não interessa. O camarada disse isso e você repetiu informações. Repetir. Então, você não é um produtor de conhecimento, você é um repetidor de informação. Isso não serve. A comunidade aeronáutica está quebrando a cara porque nós temos muitos repetidores de informação e poucos detentores de conhecimento. E passa uma coisa para frente sem nunca ter estudado. E aí é complicado. Esse tipo de gente nós não podemos trazer aqui no debate. Tá bom? Tem mais coisa, hein? Teria mais coisas para a gente falar, mas vamos concluir aqui, tá bom? Lembrando que no canal do YouTube nós temos outros vídeos falando sobre esse acidente. Você pode ir lá, dar uma olhadinha, outros aspectos deste acidente. Faça os 3 Cs, inscreva-se, né? Ative o sininho para receber os novos conteúdos e faça os 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Vai alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.